eu sou o homem mais feliz do mundo sendo prefeito do Rio, né? Eu tenho um enorme orgulho, para mim é uma honra poder cuidar dessa cidade. Eu acho que alguém que é reeleito 3 vezes, né, ou que tem 3 eleições, eu considero isso um reconhecimento da população de que a gente está avançando, né, de que nos meus mandatos a cidade melhorou. Se eu tiver um 4º mandato, eu vou continuar sem resolver tudo, mas eu posso garantir que a cidade vai continuar avançando. Então eu tenho muita honra de ser prefeito do Rio de Janeiro. A população me conhece bem, sabe que eu trabalho muito, que eu acordo muito cedo, que eu durmo muito tarde, que eu não me escondo dos problemas, que eu sou o primeiro a chegar na hora mais difícil, que a saúde melhorou quando eu fui prefeito, que a educação melhorou quando eu fui prefeito, que o transporte melhorou quando eu fui prefeito. E a gente também comete erros, faz ajustes, reconhece erros, avança. Então, eu vejo como uma honra para mim ter tido 3 eleições para prefeito do Rio de Janeiro. Se tiver a 4ª, vou ficar mais honrado ainda. E acho que é uma demonstração de reconhecimento da população. O pior são aqueles que aparecem, sei lá, como o tal do Witzel, o Breve, né, que apareceu uma vez e sumiu em 2 anos, você nunca mais ouviu falar, né? Foi uma grande surpresa para todos, e esses é que são os maus exemplos. Eu me considero um exemplo de um político que tem se dedicado às boas causas na sua cidade, no seu estado, em algum momento pelo seu país, e tem dado resultado, tanto que a população reconhece isso. E fico muito honrado, muito feliz com isso. Perfeito. Eu queria abordar a questão das chuvas com o senhor, condições climáticas. Esse foi um ano que começou ali com enchentes no Rio Grande do Sul. A gente viu uma grande dificuldade dos prefeitos de enfrentarem essa situação. Agora, a situação é de queimadas, que também estão trazendo muitos prejuízos aos prefeitos. Há ali um aumento considerável nesse ano de decretos de emergência. E eu queria entender, já pensando que o senhor passou por vários mandatos, está tentando conquistar um novo, se há um plano de contenção para chuvas e se o Rio de Janeiro, a cidade, está preparada para um regime de chuvas, que a gente sabe que sempre que acontece no Rio de Janeiro, pessoas acabam morrendo por conta de alagamentos. Ju, eu queria até continuar e complementar esse seu questionamento também, porque eu sei que a Prefeitura também já aprovou de forma parcial, ali junto com a Câmara, a questão das cidades esponja. Quero te ouvir sobre isso, prefeito, porque até para entender quanto tempo levaria para construir essas cidades esponja. A gente está falando de uma coisa que não é nova, mas no Brasil está sendo discutida agora nas prefeituras como se fosse algo realmente muito novo. E eu queria entender se a gente pode falar que o Rio de Janeiro vai se tornar a primeira cidade esponja do Brasil e quanto tempo levaria para isso. Bom, vamos lá. Primeiro, né, o Rio de Janeiro é referência no Brasil inteiro e no mundo na resiliência urbana, né? Então, quem conhece minimamente o funcionamento aqui, conhece o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, que é o primeiro centro de operações tratando com radares próprios, foi inaugurado por mim no meu primeiro mandato, no meu primeiro ano de mandato em 2010. Tem 14 anos e é referência nacional. Toda vez que vocês veem esses centros de operações que as prefeituras, que os governos estão abrindo pelo Brasil, são uma cópia daquilo que nós fizemos aqui em 2010. A prefeitura tem um sistema, o primeiro sistema de alerta em áreas de risco de sirenes com pluviômetros, que hoje é copiado por todo o Brasil, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em várias cidades do Brasil, foi o da Prefeitura do Rio de Janeiro. Portanto, o Rio é uma referência não só nacional, mas internacional. Eu fui presidente do C40, que é a rede de cidades, das principais cidades do mundo, no meu outro mandato. Substituí o ex-prefeito de Nova York, o Michael Bloomberg. Fui sucedido pela prefeita de Paris, a Anne Hidalgo, e o Rio de Janeiro presidiu essa rede de cidades para mudanças climáticas durante 3 anos. Então, o Rio tem um papel de destaque nisso. Essa cidade, entrando um pouco nesse tema da moda, tal da cidade esponja, essa cidade ela já tem 2 esponjas muito poderosas. O Rio de Janeiro tem a maior floresta urbana do mundo, que é juntando o maciço da Tijuca e o maciço da Pedra Branca, ou seja, o Parque Nacional da Tijuca e o Parque Estadual da Pedra Branca, nós temos uma cobertura vegetal bastante importante. Por acaso, eu, nesse momento, estou aqui dando uma entrevista a partir do Parque Oeste, que
que é um parque que a gente está inaugurando em breve. Eu tenho um gabinete aqui na zona oeste da cidade e que, por exemplo, nós temos aqui uma bacia de acumulação de águas. Portanto, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade, quem conhece a Praça da Bandeira, que era um lugar ali que sempre alagava, historicamente alagava, ali perto do Maracanã, nós demos solução com piscinões no ano passado. Agora é óbvio, né, que o desafio das mudanças climáticas e das chuvas, elas sempre aconteceram no Rio de Janeiro muito. É óbvio que as mudanças climáticas fazem com que a frequência dessas chuvas seja maior. Aliás, eu esqueci de citar aqui, o Rio tem desde a década de 70 a Fundação Geotécnica, a GeoRio, né, que é uma empresa que cuida só de contenção de costa, também referência mundial, né? Portanto, há um conjunto de investimentos. Agora, é óbvio que uma cidade, né, com uma chuva mais intensa, por mais que você esteja preparado, né, às vezes vai dar, a maior parte das vezes vai dar problema. Então, você tem que se adaptar, você tem que ser resiliente, você tem que ter protocolos. A cidade do Rio é a primeira cidade do Brasil a ter protocolos para chuvas, né? Então, há um conjunto de medidas aqui muito importantes, né? A gente tem muito orgulho de ser referência nacional, vários prefeitos, eu me lembro quando o João Dória ganhou a eleição para prefeito em São Paulo, a primeira coisa que ele fez foi vir aqui conhecer o nosso centro de operações. Temos 2 radares, câmeras pela cidade inteira, pluviômetros, né? Sistemas e protocolos de alerta. Isso outro dia o João Campos aí também, logo no início do mandato dele, prefeito de Recife, esteve aqui também conhecendo, reproduziu lá isso. Então, há um conjunto importante de ações da Prefeitura naquilo que são a tentativa de mitigar, de salvar vidas, de evitar maiores danos. Os problemas acontecerão, a gente tem que estar preparado para eles, alertar a população, né? Quem acompanha minimamente o Rio de Janeiro sabe que eu estou permanentemente, já algumas vezes até já virei objeto de memes na internet, porque eu alertei por uma chuva que às vezes não aconteceu e continuarei fazendo isso sempre, né? A gente espera até que não aconteça na maior parte das vezes que eu tiver que alertar, mas a cidade, muitas vezes a gente para a cidade, pede que as pessoas não saiam de casa. Enfim, o carioca tem muito hábito nessa relação com a gente aqui.